Nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre polinômios de Gregory Newton. Então, para assistir bem esse vídeo e aproveitar melhor, é interessante que vocês assistam primeiro o vídeo que fala sobre os polinômios de diferenças divididas ou interpolação de Newton, porque este é um caso particular do polinômio de Newton para pontos igualmente espaçados. Então, o que quer dizer os pontos igualmente espaçados? Quer dizer que a distância aqui de x0 para x1, se a gente chamar ela de h, e x1 para x2 vai ser h. Se eu tiver um x3 aqui, a distância entre eles vai ser a mesma, h, certo? Então, isso quer dizer que a distância está igualmente espaçada. Por exemplo, imagina que x0 é 1, então x1 seria 2, x2 seria 3, o h seria o quê? 1, x3 seria 4, o h continuaria sendo 1. De tal forma que, se você pegar xi mais 1 menos xi, vai dar h. Quanto é x1 menos x0? h. x2 menos x1? h. x3 menos x2? h. Então, o h, ele tem uma forma pré-determinada aqui. Então, quando isso acontece, a interpolação, ela pode ser utilizada, pode ser realizada através do método de Gregory Newton, que é uma consequência do método de Newton. Diferença finita ascendente. Da mesma forma que Newton vai ter operador de ordem 0, ordem 1, ordem 2 até ordem n. O de ordem 0, a gente determina o operador de diferença finita como esse delta aqui, relacionado a yi de ordem 0. Então, esse 0 é a ordem, 1 é a ordem, 2 é a ordem. O expoente quer dizer a ordem do operador. Então, de ordem 0 é o próprio valor tabelado. De ordem 1 é o de ordem 0, tá? O i mais 1 menos o i. De ordem 2 é a subtração dos dois anteriores de ordem i. Por exemplo, o operador de diferença dividida de ordem 2 do y1 seria y2 menos y1, porque esse i aqui é o que controla o operador aqui e o i mais 1 é ele mais 1. Então, como é que ficaria isso se a gente organizar de forma de tabela? O operador de ordem 0, aqui o tabelamento, tá? x0, y0, tabelamento original. O operador de ordem 0 é o próprio valor tabelado. O de ordem 1 vai ser y1 menos y0, tá? Mas o operador de ordem 1 em relação a y0, o operador de ordem 1 em relação a y1, tá aqui. y2 menos y1 de ordem 0. O de ordem 2 do y0 vai ser o operador y1 menos o y0. Então, esse é esse menos esse é esse menos esse, e esse é esse menos esse. A diferença em relação ao operador anterior de diferenças divididas é que nós tínhamos diferenças divididas. Aqui nós só temos uma diferença de operadores. Além disso, é importante observar o quê? O delta 0 é y0, delta 1 é y1, delta 2 é o y2. Quem é o delta 1 de y0? É o delta 0 de y1, mas quem é o delta 0 de y1? É o próprio y1 menos o delta de y0, que é y0. Então, o delta 1 de y0 é y1 menos y0. O delta 1 de y1 vai ser y2 menos y1, usando o mesmo argumento. O delta 2 de y0 vai ser o delta 1 de y1, que é... Quem é isso aqui? É y2 menos y1 menos o delta 1 de y0, que é y1 menos y0, tá? Então, nós conseguimos montar o operador de diferença finita ascendente dessa forma aqui. Então, de maneira preliminar, nós sabemos que aqui nós temos entre x0 e x1 h, tá? Pegamos aqui o tabelamento, na verdade, o eixo x. Ampliamos aqui para mostrar que tem h e h. Então, quanto é que vale x1 menos x0 vale h. E quanto é que vale x2 menos x0? Ele vale h, 2h, né? x2 menos x0, ele vai valer pra gente 2h. Vamos guardar esses dois resultados aqui, que eles vão ser importantes daqui a pouco. Ainda nos cálculos preliminares, nós vamos fazer uso de uma substituição U
igual a x menos x0 sobre h. Essa substituição, apesar de parecer mágica, né, caído no colo assim, sem nenhuma explicação, lá na frente a gente vai ver que ela consegue simplificar a escrita do polinômio de Gregory Newton, tá? Então a gente está usando ela agora só por comodidade. Ela não vai... Se não tivesse essa substituição, a gente chegaria no mesmo resultado, mas esse termo aqui ia ficar repetido no polinômio. Então, se a gente fizer essa substituição, ainda de forma preliminar, nós temos o quê? Se a gente multiplicar o h, né? U vezes h é igual a x menos x0. Certo? Além disso, volta aqui. Quem é x1? x1 não pode ser escrito como x0 mais h, vai dar x1. Então, x0 mais h. Vamos usar isso aqui também ali. Certo? Então, nós temos que x menos x0 é o h, e x menos x1 vai ser x1 vai ser reescrito daquela forma, menos x0 mais h. Isso aqui, na verdade, é x menos x1, é x menos x0 menos h, que é o sinal de menos. Ele entra aqui, mas quem é x menos x0? X menos x0, como a gente pode observar aqui, é o h. Então, substituindo aqui, ó, x menos x0 por h, x menos x1 vai ser o h menos h. Que, na verdade, x menos x1 vai ser, colocando h em evidência, h que multiplica o menos 1. Então, temos aqui outra relação que vai ser útil ali na frente, tá? Então, vamos guardar essas relações. Vou até escrever aqui no nosso outro papel aqui, x menos x0 é o h, e x menos x1 é igual a h que multiplica o menos 1. Certo? Agora vamos começar realmente o que importa do polinômio de Gregory Newton. Então, relembrando, antes de começar a aplicar o método de Gregory Newton, no método de Newton, ou método de diferenças divididas, dado um tabelamento, nós temos que o polinômio de segundo grau em x é dado por d0 mais d1, que multiplica x menos x0, mais d2, que multiplica x menos x0, x menos x1. d0, d1 e d2 são os operadores diferenças divididas, que nós também já vimos lá em Newton. E aí vamos desenvolver, como exemplo, o caso da interpolação de segunda ordem para o método de Gregory Newton. Certo? Então, nós vamos partir da mesma ideia. Tá? Então, nós temos aqui que um polinômio de segundo grau de Gregory de Newton, em x, vai ser dado por d0 mais d1, que multiplica x menos x0, mais d2, que multiplica x menos x0, x menos x1. Certo? Então, relembrando, o método de Newton nós temos um tabelamento aqui, 3 pontos, para fazer o quê? Um polinômio de segundo grau. Interpolando esses pontos, a cada 3 pontos passa um polinômio de grau 2. E aí nós vamos pegar o tabelamento e vamos pegar o operador de ordem 0, diferenças divididas. Isso aqui é o método de Newton, tá? Para a gente chegar no método de Gregory Newton. De ordem 1, y menos y0 dividido por x1 menos x0. Operador diferenças divididas, tá? Esse operador aqui. Operador diferenças divididas, que a gente viu no vídeo passado, lá de Newton. y2 menos y1, x2 menos y1. Então, esses dois fazem esse operador, esses dois fazem esse. E esses dois fazem esse. Então, aqui seria d0, d1, d2, que seria o quê? Esse termo, y2 menos y1, x2 menos x1, menos esse termo de cima, dividido pelos valores de x. Então,
Rapidamente, nós temos o quê? x2 menos x1. Isso aqui é quanto? x2 menos x1, como tabelamento, ele obedece o espaçamento, né? O mesmo espaçamento. Ele vai ser h e h, né? Então, nós temos de x0 a x1 h, de x1 a x2 h também. Então, x2 menos x1, isso aqui vai ser h. x1 menos x0 também vai ser h. x2 menos x0, x2 menos x1, x1 menos x0 vai ser... Isso aqui tudo vai ser 2h pra gente, tá certo? Além disso, nós temos... Vamos montar lá isso aí para... E aí vamos montar isso aqui e substituir esses valores no polinômio que a gente está montando, certo? Memorizem esses valores que a gente vai escrevê-los lá. Então, nós temos que o polinômio de segundo grau em x vai ser d0, mas d0 pra gente é o y0, mais d1. Quem seria d1? Seria y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, tá? Que multiplica x menos x0, mais d2, que multiplica x menos x0, x menos x1. Então, vamos deixar aqui o d2 por enquanto, só para trabalhar logo o primeiro termo, para não ficar muito bagunçado. Então, observe o seguinte. X menos x1, isso aqui pra gente vale h. Quem é y1 menos y0? Se a gente olhar na tabela de diferença finita ascendente, y1 menos y0 é o operador de primeira ordem do diferença finita ascendente y0. Então, vamos lá. Isso aqui, pra gente, é o operador diferença finita de ordem 0. Então, vai ficar o quê? Esse polinômio de segundo grau em x vai ficar y0 mais delta 1y0. Então, aqui fica x menos x0 sobre h. Mas esse termo aqui, ele é x menos x0 sobre h, é nossa substituição u. Então, vai ficar aqui u mais d2, que multiplica x menos x0, x menos x1. Tá? Então, vamos trabalhar agora esse termo aqui separadamente, e depois a gente vem aqui e coloca só o resultado. Continuando, então, d2 que multiplica x menos x0, x menos x1 vai ser o quê? Nosso d2 é esse termo todinho aqui. Então, vai ser y2 menos y1 sobre h, menos y1 menos y0 sobre h. Vamos colocar 1 sobre h em evidência, certo? 1 sobre h, que multiplica y2 menos y1, menos y1 menos y0, sobre 2h. Tá? Tá aqui o termo 2h. Mas observe ainda o seguinte. Quem é y2 menos y1 menos y1 menos y0? Na nossa tabela de diferença finita ascendente, o operador de segunda ordem y0 vai ser y2 menos y1 menos y menos y0. Então, vamos substituir só a nomenclatura por isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre h, que multiplica o operador de segunda ordem y0 sobre 2h. Divisão de frações, repete a primeira para o inverso da segunda, vai ficar delta quadrado y0 sobre h, vezes, imagina que tem um aqui, a gente vai inverter ela, 1 sobre 2h, h vezes h, h ao quadrado, então vai ficar delta ao quadrado y0 sobre 2h ao quadrado. Aí, claro, o resto do termo aqui, né, que a gente não colocou, mais x menos x0, x menos x1. Vamos levar esse resultado aqui de volta para o que a gente estava fazendo. Então, P2 de x
vai ser y0 mais delta 1 y0u mais o operador de segunda ordem, y0 sobre 2h ao quadrado, que multiplica x menos x0, x menos x1. Mas ainda dá para simplificar isso aqui um pouco. Vocês lembram que falamos que x menos x0 é o h e x menos x1 é h que multiplica 1 menos 1? Então vamos substituir aqui, certo? Esse termo agora. Então P2 de x vai ser y0 mais operador de primeira ordem y0 mais delta ao quadrado y0 que multiplica x menos x0, o h, que multiplica o h menos u. Desculpa, vamos ver, cadê? HU menos H. Sobre 2H ao quadrado. Certo? Então vamos lá. O H vezes o H. Só esse termo aqui, tá? Repetindo tudo. Delta ao quadrado y0 sobre 2h ao quadrado. Isso aqui tudo repete, tá? Só para ganhar um pouco de tempo, que multiplica. O h vezes o h. O ao quadrado, h ao quadrado, menos o h ao quadrado. Se colocar esse h ao quadrado, vai ficar h ao quadrado, que multiplica o ao quadrado menos u. Se a gente cancelar esse h ao quadrado com esses dois, vai ficar P2 de x igual a y0 mais operador de primeira ordem y0u mais operador de segunda ordem y0. Cancelou só o h, tá? O 2 ficou. Sobre 2 que multiplica o ao quadrado menos 1. E isso aqui, pessoal, seria o polinômio interpolador de Gregory-Newton de segunda ordem. Tá? Isso aqui foi só a dedução de como a gente chega nele. Mas aí, a partir de agora, nós vamos aplicar diretamente a fórmula do método de interpolação. E vocês vão perceber que é mais fácil aplicar essa fórmula, embora a gente tenha tido um pouco de trabalho para chegar na demonstração dela. Então, o polinômio de segundo grau, pelo método de Gregory-Newton que encontramos, foi esse. Mas vamos ver o caso geral agora. O caso geral é dado pela fórmula P2, Pn de x é y0 mais o somatório i variando de 1 até 0, delta y0 fatorial. O produtório de j variando de 0 até menos 1, u menos j. Vamos fazer o caso para aproximar por um polinômio de segundo grau em x. Como é que ficaria? Ficaria y0. Só que vamos lembrar o seguinte. N é igual a 2, certo? Então fica y0 mais o somatório i variando de 1 até 2 do produtório delta y0 sobre i fatorial, produtório j variando de 0 até i menos 1, u menos j. Ok? Então vamos lá. Vai ficar y0 mais, nesse somatório, o i vai ser 1, depois ele vai ser 2, certo? Quando i igual a 1? Então, i vale 1, certo? A gente vai repetir isso aqui com i igual a 1, depois com i igual a 2. Então, delta i, certo? Então, delta 1 de y0 sobre 1 fatorial. Ao produto, j variando, é o j, vai variar de 0 até o i vale 1. 1 menos 1, 0. Então, j vai variar de 0 até 0, ele só vai ser 0. Então, u menos 0. U. Aí, vamos lá. Fechou a primeira parte do somatório. Vamos agora para i igual a
2. Então, mais esse termo aqui todinho de novo, só que agora é igual a 2. Delta ao quadrado de y0 sobre 2 fatorial do produtório. J vai variar agora de 0 até i menos 1. I é 2. 2 menos 1 é 1. J vai variar de 0 até 1. Quando J igual a 0, vai ficar o quê? U menos 0 vai ficar U. Como é um produtório, o outro termo. J agora é 1. U menos 1. Se olhar aqui direitinho, a gente vai conseguir perceber que chegamos no mesmo polinômio, né? y0 mais o operador 1 fatorial dá 1, então delta 1 y0u mais 2 fatorial dá 2, delta quadrado y0, u ao quadrado menos u. Chegamos no mesmo polinômio, certo? Mas se por acaso nós quisermos aproximar para um polinômio terceiro grau, o que isso ia aumentar? O i ia variar de 1 até 3, certo? Igual a 1 e igual a 2, até i seria igual, né? Então seria y0 mais delta ao quadrado y0 de u mais delta ao quadrado y0 sobre 2 de u, que multiplica 1 menos 1. E aí teríamos que inserir o termo de terceiro grau. Então, quando i fosse 3, aqui nesse somatório, o j ia variar de 0 até 2. Então, ia ficar aqui mais, então, se i for 3, mais, aqui embaixo, o operador de terceira ordem de y0 sobre 3 fatorial. Aí, o j ia variar de 0 até 2, então j igual a 0, u menos 0, u. J igual a 1, u menos 1. J igual a 2, u menos 2. Que multiplica u menos 1, u menos 2. Certo? Então, ficaria assim a fórmula do polinômio interpolador de terceira ordem por Gregory Newton e assim por diante. Então, está aqui o caso geral e está aqui o desenvolvimento de dois polinômios, tá? De ordem 2, de ordem 3, e aí você pode montar o de ordem n. Então, vamos aplicar no exemplo, né? Dado esse exemplo aqui, os pontos estão igualmente espaçados, a distância entre menos 1 e 0 é 1, a distância entre 0 e 1 também é 1, então eles estão igualmente espaçados. Por 3 pontos, espaço único, polinômio de segundo grau. Então, o polinômio de segundo grau em x pelo método de Gregory Newton vai ser dado por y0 mais delta 1 de y0 vezes u mais delta ao quadrado de y0 sobre 2 multiplica u ao quadrado menos u. Então, temos que determinar quem? O operador delta 1, delta 2 e quem é u. Vamos lá. Nossos operadores vão ser o x vai ser menos 1, 0 e 1, o y vai ser 4, y, né? 4, 1 e menos 0,6667. O de ordem 0, né? De ordem 1, 1 menos 4 vai fazer menos 3. E pegando esses dois termos aqui, esse e esse, vai dar menos 0,667 menos 1. Então, vai ficar menos 1,6667. E agora, vamos montar o operador de ordem 2. O de ordem 2 vai ser esse menos esse, que vai dar menos 1 menos menos 3, então vai ficar menos 1 mais 3. Só para a gente não ter dúvida do resultado, vai ficar menos 1,6667 menos menos 3, vai dar 1,3333. Então, nós já temos aqui o quê? O delta 1, que é esse valor, e o delta 2, que é esse outro valor aqui. Então, esses valores são aqui. O delta 1 de y0 e o delta 2 de y0. Certo? Falta descobrir quem? Falta descobrir quem é u. Então,
Além disso, tá? O vai ser quem? X menos x0 sobre h, tá? Que nós já vimos que é essa transformação. x0 é menos 1, então o vai ser x menos x0 mais 1 sobre h, mas quem é h? h é a distância de xi mais 1 menos xi, que vai ser 1, tá? Então u vai ser x mais 1. Pronto, temos todos os dados. Agora precisamos fazer a pergunta certa. Nós já utilizamos esse exemplo nos vídeos anteriores e nós sabemos o quê? Que o polinômio de segundo grau que interpola esses pontos vai ser 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Então, por exemplo, se nós calcularmos o valor desse polinômio interpolador no ponto, em um ponto qualquer aqui, vamos calcular no ponto 0,6, vai dar para a gente aqui 1 menos 7 terços vezes 0,6 mais 2 terços vezes 0,6 ao quadrado. Isso vai dar para a gente menos 0,16. É o valor do polinômio interpolador no ponto 0,6. Então, vamos fazer esse mesmo cálculo, já que usando qualquer método interpolador, que nós já vimos. Vamos fazer esse mesmo cálculo agora usando o método de Gregory-Newton. Então, vamos lá. No ponto 0,6, então P2 de 0,6, U vai ser quanto? U vai ser 0,6 mais 1, que vai ser igual a 1,6. Então, vai ser y0 para a gente é 4, mais delta ao quadrado de y0, que vale menos 3, vezes u, que é 1,6, mais o operador de segunda ordem, 1,3333 dividido por 2, que multiplica u ao quadrado, 1,6 ao quadrado, menos u, que é 1,6. Resolvendo essa expressão aqui, vamos lá. Vai ficar 4 menos 3 vezes 1,6 mais 1,3333 dividido por 2, que multiplica 1,6 ao quadrado menos 1,6, fecha, menos 0,16, tá? Menos 0,16, 0,0016. Ficou aproximadamente esse valor. O que causou esse pequeno erro? Porque aqui é uma aproximação do valor do polinômio no ponto 1, tá? Isso aqui é uma dízima que a gente aproximou. Mas observe o seguinte, que o valor do polinômio, ele tem que bater, porque o polinômio é único. Então, vocês podem observar que a aplicação do polinômio de Gregory-Newton ela é extremamente simples, porque precisamos definir apenas quem é u e a tabela de diferenças finitas e substituir os valores no polinômio de Gregory-Newton, tá? Não tem muita dificuldade na sua aplicação. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Agradeço a você por ter acompanhado. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. E até a próxima. Obrigado.